pela intercessão maternal de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu nome é Regina. Boa noite. Regina, tenho 29 anos. Sou membro aqui da comunidade. E há um ano e 2 meses atrás, eu morava em Santos. E agora estou morando aqui em São Paulo, né? Há 1 ano e 2 meses. E eu vou contar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu sou de Natal, interior do Nordeste. Há 8 anos que eu larguei minha família para morar em São Paulo. E de lá para cá, quanta coisa Jesus fez na minha vida, né? Eu trabalhava desde os meus 13 anos, que eu trabalhei em casa de família. Comecei a trabalhar desde os meus 13 anos. E, desculpa, gente, eu estou com muita vergonha. Eu estou com muita vergonha. É a primeira vez que eu estou dando meu testemunho assim para todo mundo. Então, eu peço desculpa se eu falar errado, se eu gaguejar, entendeu? E eu comecei a trabalhar na casa de uma senhora, trabalhei na casa dela 7 anos. E daí, o marido dela trabalhava no Carrefour, e ele foi transferido para São Paulo. E, naquele momento, ela chegou para mim e falou assim: Regina, você vai querer ir com a gente para São Paulo? Eu falei assim... Eu não sabia assim, o que fazer. Eu fiquei entre ir e ficar em Natal, né, na minha cidade. Aí eu falei assim, eu vou, seja o que Deus quiser. E daí eu vim para São Paulo. E daí a gente começou a morar em São José dos Campos. A gente morou em São José dos Campos. E daí o marido dela foi transferido para Santos. Só que antes do marido dela ser transferido para Santos, teve um retiro. Isso em 2004. Teve um retiro com os jovens, eu comecei a frequentar a paróquia lá de São José dos Campos, e comecei a frequentar a paróquia com os jovens, tudo. A gente fez um retiro, e esse retiro eu fui. Foi lá onde eu tive um encontro pessoal com Deus. Né? Que a minha vida assim, foi totalmente transformada. Né? Que eu tive esse encontro pessoal com Deus, e depois eu comecei a caminhar, comecei a ir mais na igreja, comecei a frequentar mais os grupos de oração, só que eu não tinha a primeira comunhão, nem tinha feito o crisma, não tinha nada, só tinha sido batizada. E daí eu comecei, né, a frequentar mais a igreja, fiz a minha primeira comunhão. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, o marido dela foi transferido para Santos. E chegou em Santos, tipo, você chega numa cidade, você não conhece ninguém, né? É o primeiro lugar onde eu fui procurar igrejas, né, para mim estar indo, né, para mim estar conhecendo outras pessoas. E foi em Santos que eu fiz o meu crisma. E daí, em Santos, eu conheci, assim, ela me apresentou a vizinha dela, dessa minha patroa, que eu trabalhei na casa dela há 7 anos. Ela me apresentou a vizinha, e ela falou assim, eu conheço uma paróquia que é muito legal, vai vários jovens, tudo, né? E só que assim, eu comecei a ir para a igreja, só que eu ainda ia, eu estava um pé em Deus e um pé no mundo. Eu não sabia para quê, né? Então eu comecei eu tinha um problema muito sério, assim, eu mentia muito.
na época. Eu mentia demais. E eu sempre pedi para Jesus essa graça de que realmente eu parasse de mentir. E daí eu comecei a ir para a igreja, comecei a rezar, comecei a entregar mais minha vida para Deus, tudo. Só que continuava na mentira. Aí comecei a conhecer uma pessoa na igreja, tudo, né? Um namoro totalmente desregrado de Deus, né? Aí foi, tipo, também um namoro totalmente que eu mentia muito para esse namorado. Então era uma coisa totalmente fora de Deus, né? E essa minha patroa, depois de um tempo, o marido dela foi mandado embora do Carrefour. E daí ela chegou para mim e falou assim, só que eu já queria sair da casa dela, porque quando eu comecei realmente a buscar Deus, comecei a ir para a igreja, aí começou muita provação na casa dela, na casa da dona Roseli. E daí, quando você está em Deus, a lei sempre fala, né, quem está na luz, na graça, a luz não bate com as trevas, né? Então, quando eu comecei a buscar Deus, comecei realmente a ver que tinha algumas coisas que já não batiam assim na casa dela, aí ela começou a se incomodar. A gente começou a brigar, discutia muito. E daí ela falou assim para mim, olha, o Mauro foi mandado embora e você tem duas escolhas. Ou você vai comigo, ou você vai ficar em Santos. Quando ela falou isso para mim, porque eu já queria sair da casa dela. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Porque eu não conhecia ninguém em Santos. O que vai ser da minha vida? Nessa época, eu namorava com o Michel. Algumas pessoas conhecem o Michel aqui. Né? E daí ele falou assim, olha, a gente conversou tudo, né? E aí ela falou assim, Regina, se você escolher, você sabe que você vai ter muitas consequências, vai vir muitas tribulações, e eu já sabia o que eu ia enfrentar. E eu escolhi ficar, sem saber o que ia acontecer. Eu penso que não foi eu que respondi naquele momento, foi Deus que respondeu através de mim. Porque, pensa, você ficar numa cidade que você não conhece ninguém, você não sabe o que vai acontecer da sua vida. A única pessoa que eu conhecia era o Michel e os pais dele. Né? Foi as pessoas que me acolheram na casa dele. Eu fiquei um mês, né, na casa do Michel. E daí ele me acolheu. Mas, assim, foi muito difícil, porque a gente vivia um namoro em Deus, um namoro santo, né? Então, um namoro que realmente eu me decidi a viver, né, um namoro. E, na época, o Michel, ele queria rezar muito. Ele só rezava, ele queria rezar. E eu queria, na época, assim, no começo do namoro, eu queria só beijar na boca, eu não queria saber de rezar. Na época, eu não queria rezar. Que rezar? Eles queriam rezar um rosário por dia. Eu falava, que rezar o quê? Eu quero beijar na boca. E daí a gente continuou, né, namorando. Quando a dona Roseli foi embora, eu comecei a trabalhar no Carrefour, o marido dela me arrumou um emprego no Carrefour. Aí eu continuei minha vida, morei um mês na casa do Michel, depois eu fui morar de aluguel numa casa, não deu certo, mudei para outro lugar. Eu sei que eu mudei muito lá em Santos, ixi, Maria. E a última casa que eu morei foi na casa de uma amiga minha, da igreja, que o Michel conhecia ela muito bem. E eu fui morar na casa dela. E foi onde ela me apresentou o pensionato, o Maria Imaculada, que eu também vejo que foi uma graça de Deus, né, muito grande eu morar no pensionato. Porque no pensionato, o aluguel de lá era R$700, um quarto. Um quarto para você ficar. E o quarto não tinha banheiro.
E eu falava assim, imagine, eu ganhava no Carrefour pouquíssimo. E daí ela falou para mim, falou assim, olha, eu vou lá, converso com a irmã e vamos rezar, vamos ver o que vai ser. Se for para você morar lá, você vai morar no pensionato. Se não for, beleza. Aí ela foi lá, conversou com a irmã, a irmã falou assim, traz ela aqui. Comecei a pagar R$200 no pensionato, no comecinho, né? Aí eu trabalhava no Carrefour à noite e comecei a passar por muita provação, porque o pensionato fechava às 11h30, 11h30, 10h30. Nas férias fechava às 10h30. E no dia normal fechava às 11 horas. E eu falava assim, meu Deus, o Carrefour fechava... Eu tinha que fechar, porque eu trabalhava na lanchonete, eu tinha que fechar a lanchonete 10 horas. Tinha que limpar tudo, arrumar tudo. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou chegar no horário, no pensionato, para entrar? Aí a irmã falou para mim, Regina, não vai dar para você morar aqui, porque você chega muito tarde, eu tenho que estar sempre esperando você aqui, não vai dar certo. E eu comecei a rezar. Eu falava, meu Deus, se o Senhor me colocou aqui dentro, o Senhor mexa seus pau, porque eu não sei o que eu vou fazer mais, porque... E daí eu fui rezando, fui pedindo para Deus tudo. E teve uma menina no Carrefour que ela entrou de férias. Aí o meu chefe falou assim, ó, você vai ficar no lugar dela de manhã. E eu falei, nossa, que bênção. Meu sonho era trabalhar de manhã. Eu nunca gostei de trabalhar à noite, porque tinha que chegar em casa muito tarde. Eu falei, Jesus, agora, né? Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ficar no lugar dela, né? Fiquei 1 mês de manhã. Aí teve um moço do lanche que ele pediu demissão, e ele trabalhava de manhã. Eu falo, olha, Jesus já está mexendo os pauzinhos dele lá em cima, né? Aí eu falei assim, nossa, fiquei super feliz. Aí meu chefe veio, né, conversou comigo e falou assim, olha, a vaga é para você de manhã. Nossa, eu dei pulo de alegria, né? Porque trabalhar de manhã era um sonho. E continuei trabalhando no Carrefour. Continuei trabalhando no Carrefour, só que não era assim algo que... eu trabalhava no Carrefour mesmo, trabalhava para pagar o aluguel, me vestir e comer. Só que eu não era feliz. Eu não era assim, tipo, trabalhava mesmo por trabalhar, né? Mas assim, feliz, aquilo que eu tinha dia que eu ia trabalhar chorando. Porque quantas vezes eu falava para Jesus, Jesus, eu não quero mais esse emprego. Isso não é vida, eu não quero, sabe, ficar mais aqui. Eu acordava muito cedo, todos os dias eu acordava às 5h30, tinha que bater cartão 6 horas da manhã, né, o preço de trabalhar de manhã. Mas, assim, mas não era algo que me fazia feliz. Né? A única coisa que me fazia feliz no Carrefour era que eu tinha muito contato com as pessoas. E eu gostava muito, e meu chefe ele vivia me... Regina, você não tem que ficar conversando com as pessoas, você conversa muito, não sei o quê. Ele me barrava de ficar conversando com os clientes, né? E eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, de estar conversando. E daí foi, né? E eu continuava namorando com o Michel. E teve uma vez que ele conversou comigo e falou assim, Regina, a gente conversou sobre como que estava meu namoro com o Michel, tudo. E foi na época que eu comecei a buscar mais Deus, né? Ter mais intimidade com Deus. E foi na época que eu comecei a rezar mais. E o Michel, ele já queria beijar na boca, né? Tipo, o contrário, né? Ele parou, ele se assonou, ele não queria rezar, ele não queria mais rezar. E foi na hora que eu falei assim, não dá, agora eu quero buscar Deus, você quer beijar na boca, você não quer mais rezar. Aí foi onde a gente acabou o namoro, né? Não deu certo, aí a gente acabou o namoro. E daí ele continuou, né, o caminho dele, né? Ele também ele caminhava aqui na comunidade. Ele só teve assim não vou falar que foi trabalho, né? Mas a missão dele assim na minha vida foi me devolver para Jesus. Porque quando eu conheci ele,
eu era uma pessoa assim que eu estava em Deus e um pé no mundo. Então, e eu louvo a Deus porque foi uma pessoa que praticamente me devolveu para Jesus. Mesmo que hoje eu não esteja mais com Ele, e eu não falo isso assim com tristeza, com lágrimas, essas lágrimas aqui é de alegria, porque foi uma pessoa que levou muitas pessoas para a igreja. E hoje ele está afastado. Sabia? Hoje ele está totalmente no mundo, uma pessoa que está totalmente perdido. Entendeu? Então, assim, eu rezo muito por ele, pela vocação dele. Eu sei que cada um de nós temos um... Jesus nos espera... Jesus tem um lugar para cada um de nós. Se não foi aqui o lugar dele, eu sei que ele vai encontrar. Entendeu? É verdade. É verdade. Quantos casais ele levou para Santos? Quantas vocações que hoje caminham na comunidade através dele, né? Mas eu sei que ele vai se encontrar, né? Ele tem uma vocação, né? Todos nós temos uma vocação. E a gente acabou o namoro. Aí eu continuei em Santos, tudo, continuei caminhando. E daí teve uma vez que eu estava na casa da Lê, aí eu vim aqui para São Paulo. Eu lembro que foi... Não, o fundador foi para Santos. E eu estava conversando com ele a respeito de vocação, dos meus questionamentos. Aí ele falou assim, sobe lá para São Paulo para fazer uma experiência de comunidade de vida. Aí, eu tremia, né? Porque eu falei, meu Deus, comunidade de vida para mim... Mas, assim... Quando eu morava lá em Santos, como eu trabalhava de manhã, eu ficava muito na casa lá da missão. Eu falava que eu ia para o pensionato mesmo só para dormir, eu pagava aluguel só para dormir, porque a minha casa mesmo era lá na missão. Então, eu ficava muito lá. Eu não sei, eu acho que vocação a gente não tem que questionar, a gente tem que viver, né? Então, eu não sei, mas assim, eu me sentia muito feliz assim, em servir, em estar lá dentro. Eu me sentia mais feliz lá dentro do que no próprio pensionato, que era um monte de menina, um monte de gente, um monte de... Mas não tinha, assim, sabe, aquela alegria de você estar num lugar que você... Tipo aqui, aqui em São Paulo, aqui na comunidade de vida... quando você faz assim uma coisa assim que você gosta, que você se sente assim realizada, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então essa alegria que eu sentia quando eu não tinha assim, eu falava, meu Deus, o que o senhor quer? Porque é diferente, né? Essa alegria de estar aqui na casa São José, de estar servindo, de querer sempre mais, eu não entendia. Né? Aí foi onde a Lê falou, né? A Lê foi rezando, vamos rezando, vamos entregando para Deus, vamos ver o que Deus quer, tudo. Aí fomos rezando, tudo. Aí uma vez o Rodrigo chegou para mim e falou assim, irmã, você não tem nada a perder, você está solteira, você está num emprego que você não se sente bem, não está realizada, né, naquilo que você... Então, o que você está esperando, né? Aí eu falei assim, bom, vamos rezar. Ainda estava assim, meio que... Falei, ai, meu Deus, não vou para a comunidade de vida, eu não... Né? Aí foi rezando, eu falei para Jesus, Jesus, se é da tua vontade, que o Senhor tranquilize o meu coração. Pronto, acabou. Jesus tranquilizou meu coração, eu vim para aqui, para São Paulo, e faz um ano e 2 meses que eu estou aqui na comunidade de vida. E quanta coisa Jesus fez na minha vida. Porque ontem eu estava rezando aqui na capela e Jesus estava falando assim para mim, né, que das formações, tudo, né? Quanto que esse carisma ele nos forma, né? Ele nos traz assim... Como é que eu posso falar?
quanta alegria assim dentro do meu coração de tá servindo aqui dentro, né? De estar doando a minha vida, de estar me entregando para Deus. Então eu vejo assim que talvez se lá naquela mesa eu não tivesse, naquela hora que Dona Roseli falou para mim, Regina, entre você ficar aqui na sua cidade e será que eu teria vivido tudo isso que Jesus fez na minha vida? Será que eu estaria aqui respondendo a minha vocação? Será que eu não mesmo assim lá em Santos, será que se eu tivesse falado não, tantos não, que era para mim ter falado sim, será que eu estaria colhendo tantos frutos bons na minha vida? Né? Então, Jesus ele investe muito. Jesus está investindo muito assim na minha vocação, no meu chamado. Então, eu penso que tudo é graça de Deus, né? Tudo é graça de Deus. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Casa Feminina. Eu vou falar. Quando eu cheguei aqui na Casa Feminina, eu chorava muito. Porque eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha. Porque na época a Lê não morava aqui ainda. Eu ficava aqui sozinha, eu chorava. Falava, Jesus amado, quando o Senhor vai mandar mais gente aqui para a casa feminina? E chorava. E quando a Carol chegou, eu fiquei muito feliz. Mas aí teve... Porque, assim, a minha vida toda, eu sempre morei muito sozinha. Desde os meus 13 anos, que eu sempre morei em quartinho sozinha. Eu não tinha, assim, essa coisa de dividir, sabe? Então, para mim, algumas coisas foi muito difícil. E quanta coisa Jesus mostrou para mim. Quanta coisa, né, Carol? A gente está aprendendo junta. Quanta coisa a gente teve que renunciar. Porque eu e a Carol, a gente estava rezando para uma das duas sair da casa. É sério. No comecinho, era difícil. Era... Você viu, fundador? Então, coitada da Lei, a gente fala que vai ser uma tinta por semana. Porque é bem... Nossa. Então, a gente rezava para uma das duas sair da casa, porque era bem difícil, não era, Carol? Eu e a Carol, ela tem um temperamento muito forte, e eu também tenho. Temperamento bem difícil. Então, a gente começou a rezar, começou a entregar para Deus. E hoje, assim, né, aquilo que Jesus está fazendo na gente, todas as renúncias, todas as dificuldades que a gente passa. Então, assim, a gente está rezando mais, né, Carol? A nossa convivência melhorou muito depois das nossas... Eu falo que é um casamento, porque a gente só não vive junta, mas a gente divide tudo. Divide tudo. Né? Então, assim, eu tive que morrer pelas minhas vontades, eu tive que renunciar a algumas coisas, entendeu? Feliz terceira, Kel, né? Feliz, nós três. Feliz terceira. Então, assim, eu louvo a Deus, porque quanta coisa eu tive que abrir mão, quanta coisa eu tive que perder, para que realmente eu tive para me conviver bem com a Carol. Porque se eu não tivesse renunciado tanta coisa, talvez a gente não tivesse uma amizade que a gente está tendo hoje, de tantos frutos, de maturidade. Então, eu penso que, se hoje Jesus está trabalhando na gente, é porque Ele tem um plano, né? Ele quer que outras vocações se aproximem, seja na casa feminina, na casa masculina. Ele quer também. Então, através de eu e da Carol, a gente do nosso testemunho, daquilo que a gente vive, a gente atrai outras pessoas. Porque se a gente não está bem, como é que a gente vai atrair outras vocações? Né? Como é que a gente vai testemunhar aquilo que a gente está vivendo? Então, fica bem difícil, né? Então, se você está vivendo bem, seja na casa feminina, seja na futura casa masculina, seja na nossa vocação, então a gente precisa viver bem, né, a nossa vocação, porque senão a gente não vai... O que a gente vai falar para as pessoas, né?
quando o Fernando falou para mim, Regina, para mim vir testemunhar aqui no GAD, eu falei, não, no GAD, desculpa. Eu acho que eu falei 1000 vezes não foi, Fernando? No grupo de oração. Eu falei 1000 vezes não. Mas quando ele falou para mim, aquilo me trouxe paz, Fernando, porque eu sabia que era de Deus. Não era a minha vontade, porque a minha vontade não era estar aqui. Porque, para mim mesma, eu não queria estar aqui na frente, porque só Jesus sabe o quanto, para mim, foi difícil estar aqui na frente. Mas eu falei para Jesus, Jesus, eu vou. Aí, daí, ela conversou comigo, tudo, né? Mas, assim, Jesus falava para mim, Fernando, assim, quanto que eu investi em você? Quanto que Jesus fez que eu investi em você e agora você vai falar não? Entendeu? Então, eu falei assim, Jesus, eu vou. Eu vou que seja feita a tua vontade, né? Porque eu estou aqui para te servir, não é para fazer a minha vontade, né? Então, eu penso que lá, desde daquele sim que eu dei lá atrás, há 8 anos atrás, Jesus já estava me preparando para... Eu nem sonhava em vir para uma comunidade, nem... E olha que lá em Santos, antes de eu conhecer a comunidade, eu frequentei uma comunidade. Comecei a caminhar numa comunidade 8 meses. E realmente eu vi que não era lá o meu chamado, não era. Entendeu? Então eu vejo que Jesus ele investe tanto na gente, seja na gente aqui membro da comunidade, seja na gente que está em paróquia, e muitas vezes a gente fica relutando, né, para dar o nosso sim, para dar uma resposta para Deus, né? Então que a gente realmente não tenha medo daquilo que Jesus tem para a gente, né? Porque Jesus só quer o bem para nós, né? Ele só quer o bem mesmo. Entendeu? A comunidade era a mesma. Gente, complementando o que a Regina estava falando, ela estava meio aflita e ela dizia para mim, pelo amor de Deus, na hora que você vê eu gaguejando, você vai lá me socorrer. Então, assim, hoje ela tocou muito na realidade de comunidade de vida, né? Então, as pessoas vêm nos perguntar muito, o que é isso? Comunidade de vida, comunidade de aliança, servir na comunidade, que é o novo que hoje a igreja coloca, né? Para a gente estar vivendo e respondendo uma vocação. Então, toda essa realidade da Regina é um sim ousado, que ela deu em Deus sem saber o que esperava dela, né? Todos os projetos de Deus, todos os desígnios de Deus. Então, a gente ia trabalhando muito com ela a respeito disso. Então, aproveitando o que ela falou de comunidade, hoje, esse novo da igreja, nós temos várias formas de servir as comunidades novas hoje. Tem vários carismas. Nós temos mais de 600 carismas no Brasil. É isso, fundador? Mais de 600 carismas. Então, assim, o Padre Jonas sempre dizia, cada comunidade no seu específico, no seu chamado, no seu carisma. Porque quando Jesus voltar, nós iremos todos nos unir para agradar o coração dele. Olha como o coração dele é grande. Porque cada comunidade tem um chamado. Dificilmente tem um carisma parecido com o outro. O nosso específico é de família, né? Outros, Canção Nova, é específico na evangelização em massa. A Shalom é informação humana, né? Trazer a paz ao mundo. Cada comunidade é um específico. E é bom que a gente conheça as outras comunidades, até mesmo para responder aquilo que Jesus quer de nós. Jesus espera a gente em um lugar único. Entende? Em um único lugar, não tem 2 nem 3, é em um só. E somente ali nós seremos felizes. Então, é o que eu falo para a Regina a todo momento. Às vezes, ela entra em questionamento, em dúvidas, né? Hoje, eu respondo pela vocação dela aqui dentro, sou formadora dela. Então, assim, a gente partilha muito, a gente é muito amiga. Então, assim, a gente conversa, ela leva puxão de orelha, eu chamo a atenção, eu falo. Daqui a pouco, aí ela tem a personalidade muito forte, aí eu chamo a atenção dela, aí eu sei que ela está muito irada comigo, aí eu vou lá, abraço, dou um beijo. Ela fala, tem que amar. Tem que amar. Por quê? Porque viver em comunidade não é fácil. Falar para vocês que foi neste lugar que nós escolhemos, que era o nosso sonho viver, nós estaremos mentindo. Não era o nosso sonho. Mas é aqui que Jesus nos leva a ser felizes. É aqui. Porque aqui a gente responde uma vocação.
a um chamado específico. Então, quando eu adentrei dentro dessa comunidade, eu me decidi a amar. O Evangelho, semana passada, dizia: é fácil amar aquele que me ama, difícil é amar aquele que me odeia, aquele que me persegue, aquele que coloca obstáculo, que coloca cruz. Então, eu falo para ela: docilidade no coração. Lembra, amar é uma decisão, não é sentimento. Se você ficar se baseando em sentimento, você vai se frustrar. Porque o carisma é santo, mas o resto, todos nós somos pecadores. Eu dizia para ela. Então, quando ela fala de comunidade de vida, foi um sentido que nós encontramos. Eu falo porque eu também sou, graças a Deus, sou membro consagrado neste carisma. E sou muito feliz, eu e minha família, porque respondemos aquilo que Jesus nos chamou. Então, viver a comunidade de vida é renunciar àquilo que a gente vive no mundo secular, de trabalho, de estudo, faculdade, curso, tudo aquilo que a gente vive no mundo secular, e entregar a nossa vida 100% para Jesus. Então, todos os momentos, qualquer pessoa que chegar aqui, qualquer pessoa que precisar, nós precisamos estar prontos. Eu não deixei a minha família para viver a comunidade, mas eu vivo os dois no mesmo diâmetro, na mesma extensão, tanto família quanto comunidade. E assim eu cuido das minhas filhas da casa feminina, porque elas estão sob a minha responsabilidade. Então, é um chamado específico e responde àquele que tem vocação. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, para viver nesse estado de vida, comunidade de vida. Aqui na nossa comunidade é muito forte a comunidade Aliança. A maioria dos casais são chamados a estado de vida. Como que é? Esse estado de vida da Aliança, eles são chamados a ser um braço da comunidade no mundo, no trabalho, no serviço, na faculdade, na escola. Né? A minha filha mesmo, várias vezes, trouxe vários casais para a comunidade lá em Santos. Aqui em São Paulo, ela trouxe uma amiguinha dela. Por quê? Porque é o que ela vive, ela passa na escola e quer mostrar para as crianças, para os jovens, aquilo que a gente vive aqui e que eles gostam. Né? Esse é o chamado da Aliança, viver o mundo lá fora, sendo um braço da comunidade, levando o nosso carisma aonde a gente não alcança, porque a nossa comunidade tem um carisma muito forte e nós somos chamados a evangelizar as famílias, e as famílias têm sido a menina dos olhos do encardido. Então, nós temos tendo muito trabalho. É com a família, é com o jovem, é com as crianças, é com o financeiro. Então, nós estamos tendo muito trabalho. Tá? Tem a vida daquele que se entrega à vida religiosa, tanto para ser seminarista, quanto para ser freira, no estado de vida. Tem outros que escolhem o celibato, que é viver a santidade, a fidelidade dentro de um carisma específico. Então, tem várias formas da gente servir dentro de uma comunidade. Porque quando a gente fala novas comunidades, a pessoa fala: eu não sou vida. Eu não sou isso, aquilo, outro. Muitas pessoas lutam até hoje. Mas chamado é chamado. E é escolha, entende? Jesus nos escolheu desde o ventre materno. Ele me escolheu, Alessandra, mulher, filha, casada, esposa, mãe, Sagrada Família. E hoje eu respondo meu carisma e muito feliz. Porque, graças a Deus, Jesus me colocou. Lutei muito para responder isso. Porque eu dizia: Jesus, como é que eu vou viver da providência? Misericórdia. E aí, minhas coisas, o que eu tenho, todas as coisas, porque eu era muito consumista. E eu falava: como que eu vou fazer? E meus filhos? O chamado é meu e do meu esposo. Mas e os meus filhos? Jesus cuidou de todas as coisas. Como o Rodrigo uma vez disse numa pregação, e eu falei para ele: achei muito lindo o que você disse. Ele disse assim: a nossa casa é essa casa aqui do lado. E é a casa mais linda que eu já morei. Então, a casa mais linda que eu já morei. Simples, não tem nada na nossa casa. Daquilo que é necessário, tem tudo. Mas nós somos felizes, porque dentro da nossa casa tem amor, tem paz, tem colo, tem abrigo. Nós temos a graça de morar do lado da casa do nosso fundador, da Rosana, a gente se chama de vizinha. É graça sobre graça que vai acontecendo, que a gente vai respondendo. Então, eu falo para elas: gente, nós precisamos exalar a graça de ser comunidade de vida. Porque aqueles que se tocam na nossa realidade e veem que não tem alegria, que não tem sentido, que não tem razão de ser, quem é que vai vir?
Aí pego no pé delas e falo para elas, pode se arrumar. Nada de esculachado aqui dentro. Porque para Deus não é pobreza e não é porquice. Para Deus a gente tem que estar bonita, tem que estar intacta. E eu falo para elas, usar Havaiana só na hora que está limpando a casa. E ai de vocês sem sair de Havaiana pelo meio da chácara. Por quê? Porque é a mesma coisa do que a vinda de Jesus. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. E aí Jesus precisa nos pegar, pronto. A segunda vinda de Jesus não pode nos assustar. Então eu falo para elas, precisamos cuidar. É templo do Espírito Santo. Entendeu? Se eu resolvi responder nesse carisma como vida, eu preciso devolver a dignidade a Jesus. Entendeu? Porque ele me escolheu, ele te escolheu. Ele tem um chamado para cada um de nós. Nós estamos vivendo o tempo da vocação. E o teu chamado, qual que é? Você está correndo para ser comunidade de vida? Olha, responde. Porque você só vai ser feliz se você responder esse teu chamado. Comunidade Aliança, louvado seja Deus. Você vai ser no mundo aquilo que a gente precisa, porque nós precisamos. A comunidade de vida, ela se encaixa na comunidade de vida. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos dessa vida de irmãos. O que a gente vive em comunidade é ter esse colo, esse ombro amigo. É o que eu dou para as meninas, que eu falo para elas, eu e a Rosana, a gente dá colo, né? A gente é mãe delas. Né, no carisma, mãe espiritual. Então, a gente cuida. A Carolina, às vezes, chega em casa e fala assim, deixa eu deitar no teu sofá um pouco. Vem, deita. Por quê? Porque é a carência que elas vão sentindo. Isso é normal de quem responde, porque elas estão longe da família delas. Elas estão longe do pai, elas estão longe da mãe. Então, elas vêm, elas abraçam, elas beijam. E elas precisam de sentir de nós o colo, o ombro. Entende? Então, gente, essa vida é maravilhosa. E eu falo para a Regina, ela entra em crise, ela vem. Ai, Jesus, é normal, é crise. Mas tudo você fala que é normal. Reza, vai diante de Jesus, ajoelha, pega milho lá, ajoelha em cima, que Jesus vai resolver para você. Eu falo para ela, tem que rezar. A sintonia em Deus tem que estar muito em sintonia com Deus para aguentar, gente, porque a batalha espiritual é muito grande. É muito grande. Então, eu falo para ela, hoje ela responde uma vocação aqui dentro, veio com livre e espontânea vontade, também tem todo o direito de sair, se não for esse lugar dela, porque eu falo para ela, talvez você esteja aqui dentro para Jesus simplesmente trabalhar a sua história. Depois ele te chama a viver no mundo secular. Qual é o problema? Nenhum. Porque ela, às vezes, só passou aqui para ser restaurada. E aí, depois, ela vai ser inserida no mundo. Não tem problema nenhum. Só que eu digo para ela, reza. Porque se for aqui, que Jesus estiver te esperando e você sair, você corre o risco de ser infeliz o resto da sua vida, porque não soube ter a docilidade no coração. Amém? Eu não tenho mais nada. Não, eu vou falar só um pouco da dona Roseli, né? Que ela, quando eu comecei a trabalhar na casa dela, a gente conversava muito. A gente conversava bastante, né? A gente tinha uma amizade assim de mãe e filha. Uma amizade assim que 7 anos eu trabalhei na casa dela. Então a gente sentava na mesa para tomar café. Eles nunca me trataram como uma empregada. Eles sempre me trataram como uma filha. Eu sentava na mesa com eles. Quando eles recebiam visita, eu sentava na mesa também com eles. Eles nunca me trataram assim como... E quando eu saí da casa dela, ela ficou muito triste. Porque ela não esperava assim, essa decisão. Ela achava sempre que eu ia acompanhar ela. Porque eu trabalhava na casa dela em Natal, na minha cidade. Fui morar em São José dos Campos, continuei acompanhando ela. E chegou em Santos, foi quando eu falei assim, quando eu falei para ela, olha, eu não vou mais com você. Aí ela assustou, né? Ela assustou. E depois de uns 8 meses, ela voltou em Santos. E, para surpresa dela, ela achou que eu estaria triste, que eu estaria já grávida, eu já estaria com o filho na barriga, eu já estaria totalmente perdida. Esse foi o pensamento dela. E o marido dela foi no Carrefour, e ele falou assim, olha, a Roseli está aqui, ela quer muito ver você,
E eu estou muito feliz de ver você, por você continuar trabalhando no Carrefour, você está muito bem. Ele me viu lá, feliz, saltitando, lá conversando com o povo, tudo. E daí eu fui lá em São Vicente, onde ela estava. E chegou lá, ela começou a conversar, tudo. Ela falou assim, olha, eu pensei tudo o contrário de você, quando eu saí daqui. Eu achei que você ia ficar... Porque quando ela saiu de Santos, eu estava namorando com Michelle. Ela achou que eu estaria grávida, que eu estaria perdida, que eu estaria largado do Carrefour. Ela falou assim, pelo contrário. E ela olhou bem no meu olho e falou assim, você quer voltar? Eu falei, de jeito nenhum. Aí eu falei para ela, sabe aquele passarinho que estava preso na gaiola? Que ele voou e nunca mais voltou? Eu me sinto assim. Passarinho? Aí eu falei para ela, eu falei desse jeito para ela, e nunca mais eu voltei. Inclusive, esse pouco tempo, né, Rô? Ela ligou aqui, ela falou comigo, e ela ficou muito feliz por eu estar caminhando na comunidade. Ela ficou super feliz, porque eu falei para ela que eu tinha largado tudo, que eu estaria... Tem gente que não entende, né? Porque quando as pessoas não estão vivendo aquilo que você está vivendo, elas se questionam, elas entram em choque, né? Mas como assim? Como que... Né? Então, teve muita coisa que ela não entendeu, a maneira que eu estou vivendo hoje, né? Mas louvado seja Deus por ela. Mas o importante é que ela tá sabendo que eu estou num lugar seguro, que eu estou vivendo a minha vocação, que eu estou respondendo aquilo que Deus espera de mim, do meu chamado, né? Então, é isso.